Brasília, Brasília amanhecia coberta por um céu cinzento, como se a própria cidade carregasse o peso das tensões que se acumulavam nos últimos meses. No coração do país, as avenidas largas estavam tomadas por faixas, bandeiras e olhares desconfiados. De um lado, manifestantes vestindo verde e amarelo entoavam cânticos de apoio a Bolsonaro. Do outro, grupos contrários seguravam cartazes que pediam justiça e punição. O clima era de divisão profunda, e quem caminhava entre as duas multidões podia sentir o ar denso, carregado de expectativa e medo. João, um comerciante de 50 anos de Ceilândia, acordara cedo para se juntar à manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal. Carregava no peito não apenas a bandeira nacional, mas também a esperança de que aquele julgamento não fosse apenas uma encenação com final já escrito. Enquanto caminhava, lembrava-se das conversas na padaria, onde vizinhos diziam que o Brasil estava prestes a virar uma ditadura travestida de democracia. João, você acha que ainda existe justiça nesse país? E perguntou-lhe seu amigo Carlos, que o acompanhava. Existe, mas está acuada. O problema é que quem tem poder parece querer sufocar a voz do povo, respondeu sentindo a garganta apertada. Nas rádios e televisões, o assunto era o mesmo: o julgamento de Bolsonaro. Para uns, tratava-se da necessária resposta a abusos cometidos no passado. Para outros, era a prova de que forças obscuras tentavam eliminar de vez a oposição política no Brasil. O país inteiro estava colado às telas, aguardando cada voto, cada fala, cada gesto dos ministros. Dentro do Supremo, os corredores ecoavam com passos apressados e vozes contidas. Funcionários circulavam com pastas e celulares nas mãos, conscientes de que aquele seria um dos dias mais comentados da história recente. A sensação era de que o Brasil inteiro cabia dentro daquela sala, onde 11 figuras togadas decidiriam não apenas o destino de um homem, mas também a direção da democracia. Enquanto isso, na rua, João e Carlos tentavam se manter próximos ao cordão de isolamento. Em meio à multidão, uma senhora de cabelos grisalhos ergueu a voz com firmeza. Não estamos aqui por um homem. Estamos aqui pelo nosso direito de falar, de discordar, de escolher. Essas palavras atravessaram João como uma flecha. Percebeu que, mais do que a figura de Bolsonaro, o que estava em jogo era a liberdade de todos. Era a sensação de que, se aquele julgamento terminasse de forma previamente roteirizada, o Brasil entraria em um caminho sem volta, um caminho onde a divergência seria punida e a submissão recompensada. O sol começava a aparecer timidamente entre as nuvens, mas não trazia alívio. Pelo contrário, iluminava ainda mais os rostos tensos dos manifestantes. O clima se intensificava a cada minuto, como se todos pressentissem que algo decisivo estava prestes a acontecer. João respirou fundo, olhou para o Supremo e murmurou: se hoje a justiça for calada, amanhã será a vez de cada um de nós. Do lado de dentro do Supremo, o ambiente era ainda mais sufocante do que o clima nas ruas. O silêncio só era quebrado pelo som dos passos ecoando no mármore e pelo arrastar discreto de cadeiras. Cada ministro parecia carregar em suas mãos não apenas um voto, mas um fardo histórico. Os olhos do país estavam voltados para aquele plenário, e qualquer palavra poderia incendiar ainda mais as ruas já inflamadas pela desconfiança. Entre os ministros havia aqueles que demonstravam um semblante sereno, quase frio, como se nada pudesse abalar sua convicção. Outros, porém, traziam nos olhos a sombra da hesitação. Era difícil discernir se a dúvida vinha do peso real das provas ou da consciência de que cada decisão seria lembrada por décadas. Enquanto as primeiras falas ecoavam no auditório, João tentava acompanhar por meio do celular, que vibrava com mensagens em grupos de WhatsApp. Estão armando um teatro, dizia uma. Já começou a perseguição aberta, afirmava outra. Entre mensagens de indignação, havia também vozes pedindo calma, alertando para que a população não se deixasse levar por provocações. Você acha que eles já decidiram tudo antes mesmo de sentarem aí? Perguntou Carlos com os olhos fixos na tela. João hesitou, mas respondeu: não duvido. O que vemos pode ser apenas o espetáculo final, o roteiro já escrito por quem teme perder o controle. Próximo a eles, um grupo de jovens discutia acaloradamente. Uma moça, estudante de direito, defendia que o julgamento era legítimo, pois ninguém poderia estar acima da lei.
Um rapaz retrucava, dizendo que quando a lei se tornava instrumento político, deixava de ser justiça. O debate se espalhava pela multidão, mostrando que o Brasil não estava dividido apenas em cores de bandeiras, mas em percepções sobre o que era certo ou errado, justo ou arbitrário. Dentro do plenário, os jornalistas sentados nas primeiras fileiras anotavam cada detalhe. Olhares eram trocados, expressões eram interpretadas, respirações pesadas eram transformadas em manchetes. Do lado de fora, carros de som transmitiam discursos exaltados, alimentando a chama de quem já via no julgamento um ataque à liberdade. A cada palavra proferida pelos ministros, os manifestantes reagiam como se estivessem diante de uma partida decisiva de futebol. Havia vaias, aplausos, lágrimas contidas. João sentia o coração acelerar como se fosse ele o réu, como se o futuro de sua própria vida estivesse sendo decidido ali. De repente, uma voz feminina rompeu a tensão entre os presentes. Era a mesma senhora de cabelos grisalhos que havia falado antes. Eles podem tentar calar um, mas não conseguirão calar milhões. Hoje é ele. Amanhã pode ser qualquer um de nós. A multidão respondeu em coro, gritos ecoaram e os seguranças reforçaram as barreiras. O clima beirava o limite do suportável, como se uma faísca pudesse desencadear algo maior. João olhou para Carlos e percebeu nos olhos do amigo a mesma mistura de medo e coragem. Sabia que, independente do resultado, aquele julgamento já havia transformado o Brasil em um país diferente. As horas avançavam lentamente e o sol já brilhava forte sobre Brasília, refletindo nos vidros imponentes do Supremo Tribunal Federal. O calor começava a incomodar os manifestantes, mas ninguém arredava o pé. O suor escorria pelo rosto de João, misturado à ansiedade que apertava seu peito. A cada intervalo de fala dentro do plenário, o burburinho crescia do lado de fora, como se a multidão tentasse decifrar, nas entrelinhas, para onde o julgamento estava sendo conduzido. Pelas redes sociais, vídeos em tempo real circulavam, mostrando diferentes ângulos da manifestação. Em um deles, um grupo de pessoas entoava o hino nacional com voz firme, enquanto segurava cartazes que diziam: "Liberdade não se negocia". Em outro, uma faixa gigante se destacava: "Hoje é ele, amanhã será você". Essa frase ressoava em João como um alerta constante, lembrando-o de que aquilo não era apenas uma disputa jurídica, mas um embate sobre o futuro da democracia. Carlos, mais agitado, falava sem parar. "João, se eles condenarem, acabou. O que vai sobrar? A gente não pode aceitar calado. Eles querem transformar o Brasil numa prisão a céu aberto". João respondeu com voz contida, tentando manter a calma. "Precisamos ser firmes, mas também sábios. Não podemos dar a eles a desculpa que procuram para nos silenciar de vez". Por entre a multidão, começaram a circular rumores de que alguns ministros já tinham votos prontos e alinhados com um desfecho previsível. As pessoas comentavam em tom conspiratório, como se todo o julgamento fosse apenas uma formalidade, uma peça encenada diante do povo. Para muitos, não importava a defesa ou as provas apresentadas. O destino de Bolsonaro já estava selado desde o início. No meio da confusão, João avistou um jovem repórter tentando entrevistar manifestantes. O rapaz foi empurrado por alguns, mas acabou encontrando espaço para conversar com a senhora de cabelos grisalhos. Ela falou com firmeza: "Não estou aqui só por Bolsonaro, mas por meus netos. Quero que cresçam em um país livre, onde possam discordar sem medo. Se hoje aceitarmos a perseguição, amanhã aceitaremos a censura, e depois a prisão por pensar diferente". Essas palavras transmitidas ao vivo viralizaram rapidamente. Milhares compartilharam o vídeo, transformando aquela mulher anônima em símbolo de resistência. João sentiu orgulho de estar ao lado dela e de tantas outras pessoas que, mesmo sem títulos ou cargos, mostravam coragem diante do poder. O tempo parecia desacelerar dentro do Supremo. Cada fala dos ministros vinha carregada de formalidade, mas também de intenções que escapavam à compreensão imediata. Jornalistas comentavam que o clima entre os magistrados era de tensão interna, que bastava observar os olhares cruzados e os breves sussurros trocados. Do lado de fora, a multidão se mantinha como uma sentinela. João olhou ao redor e viu rostos jovens, velhos, trabalhadores, estudantes,
todos unidos pelo mesmo sentimento de incerteza. Não havia garantias, apenas a convicção de que algo muito maior que um simples julgamento estava em jogo. E no fundo de sua mente, uma pergunta insistente ecoava. Até onde estavam dispostos a ir para calar uma voz? A manhã se arrastava e o calor aumentava, mas a multidão não cedia. Alguns buscavam sombra debaixo das árvores próximas. Outros se abanavam com pedaços de papelão. Mas todos mantinham os olhos voltados para as grades que separavam o povo do Supremo. Do lado de dentro, o julgamento prosseguia. Cada palavra amplificada pelos noticiários e retransmitida em alto-falantes improvisados. A sensação era de que todo o Brasil estava concentrado naquele quarteirão de Brasília. João começava a sentir o peso das horas. O estômago roncava, mas ele não tinha coragem de sair nem por alguns minutos. Sentia que se desse as costas, algo crucial poderia acontecer. Carlos, mais impaciente, andava em círculos como um leão enjaulado. Estão cozinhando a gente em banho-maria. É de propósito, para desgastar. Querem que a gente desista antes do fim. João respondeu, respirando fundo. Desistir é o que eles esperam, mas se ficarmos firmes, mostramos que não somos marionetes. No meio da multidão, vendedores ambulantes aproveitavam para distribuir água e refrigerante. Era um retrato típico do Brasil. Até em meio à tensão política, a criatividade popular encontrava espaço para sobreviver. O cheiro de milho assado e pastel se misturava ao calor, lembrando a todos que a vida continuava, mesmo que o futuro fosse incerto. Enquanto isso, na televisão transmitida em um telão improvisado, um dos ministros fazia uma fala longa e detalhada. Suas palavras soavam técnicas, recheadas de termos jurídicos que escapavam ao entendimento da maioria. Mas João, mesmo sem compreender tudo, sentia a carga política oculta nas entrelinhas. A cada argumento, mais pessoas murmuravam indignadas. Alguns diziam que ele já falava como acusador, não como juiz. Olha a postura dele, João. Não é julgamento, é espetáculo, reclamou Carlos. Eu sei, mas precisamos esperar. O tempo revela o que está por trás das máscaras. De repente, uma notícia se espalhou rapidamente pelos celulares. Uma manifestação paralela. Em São Paulo, havia registrado confrontos entre manifestantes e a polícia. Vídeos mostravam bombas de gás lacrimogêneo e correria nas ruas. A tensão aumentou em Brasília, pois muitos temiam que a repressão pudesse se repetir ali. Os seguranças reforçaram as grades e os olhares ficaram mais vigilantes. No meio do tumulto, João sentiu uma mão pousar em seu ombro. Era um padre conhecido da comunidade local, que havia ido apoiar pacificamente a causa. Com voz calma, ele disse: Filho, coragem não é gritar mais alto, é resistir sem se corromper. A luta de vocês precisa ser pela verdade, não pelo ódio. Aquelas palavras trouxeram alívio ao coração de João. Por um instante, o medo deu lugar à serenidade. Ele percebeu que, mesmo em meio ao caos, ainda existiam vozes que lembravam o verdadeiro propósito da resistência. Não se tratava apenas de defender um homem, mas de proteger o direito de pensar, de discordar e de existir livremente. Quando o padre se afastou, João ergueu os olhos para o prédio do Supremo e murmurou: Se tentarem nos calar, que seja lembrado que nós não ficamos em silêncio. A tarde caía sobre Brasília, mas a tensão não diminuía. O sol ardente começava a ceder espaço a nuvens pesadas, que anunciavam a chegada de uma chuva típica do Cerrado. Ainda assim, ninguém arredava o pé da frente do Supremo. Cada gota de suor, cada minuto de espera, parecia reforçar o compromisso da multidão com a causa que defendia. João olhava em volta e percebia rostos cansados, mas decididos. Homens e mulheres que poderiam estar em casa, no trabalho, ou cuidando de suas famílias, mas que escolheram estar ali porque acreditavam que aquele dia marcaria a história do país. O burburinho era constante. Discussões políticas, orações em grupos pequenos, cantos patrióticos que surgiam espontaneamente. A pluralidade da cena revelava um Brasil vivo, mas também profundamente ferido. No celular de Carlos, notificações não paravam de chegar. Notícias de jornais online estampavam manchetes em tom alarmista. Bolsonaro mais perto da condenação. Supremo endurece posição. Votos caminham para decisão histórica. Cada linha soava como martelada no coração dos apoiadores. Estão preparando o terreno, João. Veja como manipulam a opinião pública.
Antes mesmo do julgamento terminar, já decretaram o resultado. João respirou fundo e respondeu: é o que sempre fizeram, mas a verdade resiste, mesmo quando tentam enterrá-la. Próximo a eles, um grupo começou a rezar o terço em voz alta. As ave-marias ecoavam como um cântico de fé e resistência. Alguns se ajoelharam no chão de pedra quente, sem se importar com o desconforto. A mistura de política e espiritualidade dava à manifestação um tom ainda mais simbólico. Era como se a luta não fosse apenas terrena, mas também espiritual. Dentro do plenário, os ministros seguiam suas falas, cada um construindo sua narrativa. Os mais críticos a Bolsonaro usavam palavras duras, exaltando a necessidade de proteger as instituições. Outros tentavam manter um tom mais equilibrado, mas ficava claro que havia uma pressão invisível, um peso que guiava suas vozes. Do lado de fora, um jovem advogado tentava explicar os termos jurídicos para os manifestantes próximos. Eles falam em defesa da democracia, mas esquecem que democracia também é garantir o direito de defesa plena, dizia. Suas palavras encontraram eco em alguns, mas outros apenas balançavam a cabeça em desconfiança, convencidos de que o resultado já estava escrito. De repente, o vento mudou, trazendo consigo os primeiros pingos de chuva. Ninguém se moveu. Pelo contrário, alguns abriram os braços como se recebessem aquela água como bênção. O som das gotas batendo no asfalto se misturava aos gritos de liberdade, liberdade. A cena ganhou um tom quase épico, como se a natureza participasse do protesto. João, encharcado, segurou firme a bandeira que trazia consigo desde cedo. Sentia o pano pesado pela água, mas não pensava em soltá-lo. Olhou para Carlos, que sorria mesmo sob a tempestade, e percebeu que a luta ia muito além de um julgamento. Era um clamor por dignidade, por um futuro que não fosse moldado pelo medo. A chuva engrossava sobre Brasília, transformando as ruas em rios improvisados. As capas de plástico se espalhavam entre os manifestantes, mas muitos preferiam enfrentar a água de braços abertos, como se quisessem provar que nem a força da natureza seria capaz de dispersá-los. O Supremo, imponente ao fundo, parecia ainda mais austero sob o céu escuro e os relâmpagos que riscavam o horizonte. João sentia os pés encharcados e a roupa colada ao corpo, mas não pensava em ir embora. A cada trovão, lembrava-se da frase dita pela senhora de cabelos grisalhos: hoje é ele, amanhã pode ser qualquer um de nós. Essas palavras ecoavam como um mantra em sua mente. Carlos, ao seu lado, tremia de frio, mas mantinha os punhos cerrados. Se eles acham que vão nos cansar com chuva, estão enganados, disse, tentando disfarçar o desconforto. João respondeu com firmeza: não estamos aqui por conforto, mas por princípio. E princípios não derretem com água. Do outro lado da praça, um carro de som improvisado continuava transmitindo mensagens de apoio. Vozes exaltadas denunciavam que o julgamento não era sobre justiça, mas sobre calar a oposição. O público reagia com gritos, bandeiras agitadas e coros que se espalhavam como ondas. Era impossível não sentir a vibração daquele momento, como se cada grito fosse uma tentativa de furar as paredes grossas do Supremo. Enquanto isso, no plenário, a tensão atingia um ponto crítico. Jornalistas comentavam que o voto de um ministro específico poderia mudar todo o desfecho. O suspense crescia. Dentro e fora da corte, todos aguardavam por aquela fala. O país inteiro parecia prender a respiração. Do lado de fora, João recebeu pelo celular a notícia de que caminhões de tropas estavam de prontidão em pontos estratégicos de Brasília. A informação gerou um calafrio coletivo. Muitos temiam que a manifestação fosse contida à força. Estão preparando algo, João. Se o povo reagir, a repressão pode ser brutal, disse Carlos, preocupado. Então precisamos mostrar que nossa força está na resistência pacífica. Não podemos dar munição para quem quer nos pintar como criminosos, respondeu. A senhora de cabelos grisalhos, que já havia se tornado referência no grupo, ergueu novamente a voz. Não tenham medo. O medo é o que eles querem. Se ficarmos firmes, mostramos que não somos servos, mas cidadãos. A multidão reagiu com aplausos e cantos, mesmo sob a chuva pesada. Era como se aquela mulher representasse a consciência coletiva que ninguém queria perder. João observou seu semblante e percebeu algo raro. Uma coragem serena, quase espiritual. O relógio avançava e o nervosismo crescia. As ruas já estavam cobertas por poças.
mas ninguém arredava o pé. O Brasil inteiro parecia condensado naquele espaço estreito entre grades e guarda-chuvas improvisados. João fechou os olhos por um instante e fez uma prece silenciosa. Que a verdade prevalecesse, ainda que o preço fosse alto. Quando os abriu, ouviu o anúncio de que o voto mais esperado estava prestes a começar. O plenário estava em silêncio absoluto quando o ministro mais aguardado ajeitou os óculos e se preparou para iniciar a leitura de seu voto. Do lado de fora, os alto-falantes transmitiam cada palavra, e a multidão parou como se tivesse congelado no tempo. O barulho da chuva diminuía diante da tensão que dominava o ambiente. João sentiu o coração acelerar, cada batida ecoando como um tambor em seu peito. O ministro iniciou seu discurso de forma lenta, carregada de formalidade. Falava em defesa das instituições, da necessidade de preservar a democracia e da importância de dar exemplo ao país. Suas palavras pareciam cuidadosamente escolhidas para agradar determinados ouvidos. A cada frase, os manifestantes reagiam com murmúrios de indignação. Para muitos, não se tratava mais de julgar atos, mas de julgar uma biografia inteira, um legado que incomodava setores poderosos. Carlos, com o rosto tenso, sussurrou ao ouvido de João. Está vendo? Já começou a condenação disfarçada. Ele não fala como juiz, fala como político. João concordou com um aceno, mas manteve os olhos fixos no telão improvisado, tentando captar cada nuance. O ministro seguiu mencionando princípios constitucionais, mas logo mergulhou em críticas diretas a Bolsonaro, descrevendo sua postura como perigosa para a ordem democrática. A cada sentença dura, parte da multidão vaiava, enquanto outra parte permanecia em silêncio pesado, digerindo a possibilidade de uma derrota anunciada. De repente, trovões ecoaram no céu, como se a natureza quisesse marcar aquele momento histórico. A chuva voltou com força, mas ninguém arredou o pé. Era como se todos quisessem estar presentes na hora em que o destino seria selado, seja qual fosse o veredito. Perto de João, um jovem começou a chorar discretamente. Ele segurava uma bandeira do Brasil como se fosse um escudo e murmurava: "Eles não estão julgando só um homem, estão julgando todos nós." A senhora de cabelos grisalhos colocou a mão em seu ombro e respondeu com ternura: "Chore se precisar, mas não desanime. A verdade nunca se apaga." O discurso do ministro parecia interminável. Cada argumento soava como uma pedra colocada no caminho da defesa. João apertava a bandeira molhada contra o peito, sentindo o peso simbólico daquele tecido encharcado. Do outro lado da praça, rumores começaram a circular de que a decisão estava praticamente definida. Notícias em sites e transmissões ao vivo já antecipavam a condenação, mesmo antes do voto ser concluído. A indignação crescia entre os presentes. Carlos, exaltado, gritava: "Não é julgamento, é sentença pronta. Estão apenas lendo o script." Ainda assim, ninguém saiu. Pelo contrário, a multidão parecia ainda mais unida pelo senso de injustiça. João respirou fundo e pensou que, independentemente do resultado, aquele momento seria lembrado como um divisor de águas. A voz do ministro seguia firme, mas nos corações que pulsavam do lado de fora, a certeza era outra. A luta estava apenas começando, e nenhum voto seria capaz de calar uma nação inteira. Quando o ministro concluiu seu voto, um silêncio sepulcral tomou conta da praça. Não houve gritos imediatos, nem vaias estrondosas. Foi como se a multidão precisasse de alguns segundos para processar o que ouvira. E então, como uma onda que se ergue do mar, vieram as reações. Uns choravam, outros gritavam palavras de revolta, enquanto alguns incrédulos permaneciam imóveis, olhando para o prédio iluminado do Supremo como se buscassem respostas no concreto frio. João sentiu o corpo tremer. A decisão parecia confirmar aquilo que temia desde o início. Não havia neutralidade, não havia imparcialidade. O julgamento soava como a execução de um roteiro já escrito. E a convicção de que o destino estava traçado desde o primeiro dia pesava em seus ombros. Carlos, incapaz de conter a fúria, vociferava: "Isso não é justiça, é perseguição." Querem transformar o Brasil numa prisão política. A chuva, ainda forte, lavava os rostos tensos, mas não diminuía a indignação. Em meio ao tumulto, vozes começaram a clamar por resistência pacífica,
lembrando que a luta não podia se perder no descontrole. A senhora de cabelos grisalhos ergueu novamente a voz, e sua figura frágil, mas determinada, destacou-se no meio da massa. Não vamos responder com violência. Nossa força está em mostrar que não aceitamos calados, mas também não seremos manipulados a agir como querem. Aquelas palavras ecoaram como bálsamo, trazendo de volta um pouco de ordem ao caos. João percebeu que a multidão, embora indignada, buscava a unidade. Era como se todos entendessem que qualquer reação fora do controle serviria apenas de justificativa para quem desejava apagar o movimento. Enquanto isso, as manchetes nos portais de notícias confirmavam: placar se inclina para a condenação. Repórteres ao vivo descreviam o julgamento como histórico, destacando que a decisão representava uma virada na política brasileira. Para os que estavam ali, porém, o que se via era o oposto. Um exemplo de como a política poderia se sobrepor à justiça. João segurou firme a bandeira, mesmo que ensopada. Sentia-se parte de algo maior, de uma resistência que não se media apenas em gritos ou números, mas em coragem silenciosa. O padre, que havia aparecido mais cedo, aproximou-se novamente e falou em tom sereno. Lembrem-se, a história é escrita também pelos que não desistem quando tudo parece perdido. Carlos, ainda furioso, respirou fundo e respondeu: então vamos resistir, padre. Não importa quanto tempo leve, não vamos aceitar que nos roubem a voz. A chuva começava a diminuir, mas a tensão só aumentava. O dia dava lugar à noite, e as luzes de Brasília acendiam-se como se a cidade tentasse disfarçar a escuridão que pesava sobre o coração de tantos brasileiros. João olhou para o céu nublado e murmurou: se querem nos calar, vão descobrir que a nossa voz só fica mais forte na tempestade. Noite caiu de vez sobre Brasília, mas a praça em frente ao Supremo permanecia iluminada por refletores, câmeras de televisão e pelas luzes dos celulares erguidos como tochas modernas. O julgamento seguia em ritmo lento, mas o clima já era de quase definição. O placar se consolidava, e cada voto contrário a Bolsonaro era recebido com vaias, enquanto os poucos favoráveis arrancavam aplausos e lágrimas de alívio. João sentia o peso de cada palavra proferida lá dentro, como se fossem golpes diretos em sua própria esperança. O frio da noite, misturado à roupa ainda molhada pela chuva, trazia arrepios constantes, mas o calor humano da multidão o mantinha firme. Carlos, ao seu lado, não escondia a frustração. Estão decidindo o futuro do país numa sala fechada, sem ouvir a voz de milhões aqui fora. Isso não é democracia, é ditadura de toga. João respondeu com voz grave: eles podem decidir os papéis, mas não decidem nossa consciência. Enquanto houver quem se levante, a liberdade não morre. A senhora de cabelos grisalhos, agora cercada por jovens que a tratavam quase como uma líder espiritual, pediu silêncio por alguns instantes. Com voz embargada, mas cheia de firmeza, declarou: estamos vivendo uma noite de provação. Se aceitarmos calados, amanhã não teremos mais direito de falar. Mas se mostrarmos que somos muitos, eles não conseguirão apagar a chama da liberdade. A multidão reagiu em coro, cantando novamente o hino nacional. A cena era impressionante. Milhares de vozes unidas sob o céu carregado, em frente ao prédio mais poderoso da justiça brasileira. Jornalistas registravam tudo, e as imagens corriam o mundo em transmissões ao vivo, mostrando que o julgamento ultrapassava as fronteiras nacionais e se tornava símbolo de um embate global entre povo e poder. Enquanto isso, nos bastidores do Supremo, comentava-se sobre pressões externas, telefonemas de autoridades e interesses internacionais. Pouco chegava de forma clara ao público, mas a sensação era de que forças maiores influenciavam cada decisão. João, mesmo sem provas concretas, sentia que não era apenas um julgamento de homem, mas de ideologias, de modelos de nação. Perto dali, o padre aproximou-se novamente e falou com voz baixa, apenas para João e Carlos: não se desesperem. O resultado pode nos ferir hoje, mas lembrem-se, a semente da resistência germina na adversidade. É nas noites mais escuras que a fé se prova verdadeira. As palavras ecoaram no coração de João como um alívio momentâneo. Ainda assim, ele não conseguia ignorar a angústia. O placar se fechava e a sentença parecia inevitável. Olhou ao redor
e viu rostos abatidos, mas também inflamados. Era a mistura paradoxal do povo brasileiro. Tristeza e força, derrota e esperança no mesmo instante. Quando o telão anunciou a contagem quase final, um silêncio profundo tomou conta da praça. O Brasil inteiro parecia prender a respiração, à espera da palavra que definiria não apenas o destino de Bolsonaro, mas o rumo de toda uma nação. O momento final chegou. A voz do presidente do Supremo ecoou pelo plenário. E segundos depois, pelos alto-falantes do lado de fora. O resultado estava proclamado: condenação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o próprio tempo tivesse parado para registrar aquele instante. O coração de João afundou. Mas não foi apenas dele. Milhares ao redor sentiram o peso esmagador da decisão. Carlos explodiu em gritos de revolta. Não aceitamos! Isso é um golpe contra o povo. Alguns o acompanharam, outros choraram em silêncio. A senhora de cabelos grisalhos ergueu a bandeira do Brasil com as duas mãos e, mesmo com a voz embargada, declarou: eles podem condenar um homem, mas não podem condenar a esperança de um povo. As palavras dela ressoaram como um raio de luz no meio da escuridão. Muitos repetiram em coro, e logo a praça voltou a ecoar com gritos de resistência. Era como se, diante da derrota, tivesse nascido uma nova determinação. João enxugou as lágrimas que a chuva escondia e olhou para Carlos. Perdemos uma batalha, mas não a guerra. O Brasil não pode se curvar ao medo. Jornalistas descreviam a cena como histórica. Rostos molhados, bandeiras tremulando e vozes desafiando a sentença. Para alguns, aquilo era sinal de radicalização. Para outros, era o despertar de um movimento maior. João sentia no peito a certeza de que o país nunca mais seria o mesmo. Enquanto a noite avançava, muitos começaram a se dispersar, mas não em silêncio. Marchavam cantando, rezando, levantando faixas improvisadas. A cidade de Brasília se tornava palco de um espetáculo de resistência. O poder havia falado, mas o povo se recusava a se calar. No caminho de volta para casa, João refletia sobre tudo o que vivera naquele dia. Pensava em seus filhos, em que tipo de país eles cresceriam. Sabia que a decisão judicial seria usada como justificativa para perseguir ainda mais vozes dissidentes, mas também tinha consciência de que naquela praça algo havia nascido. Uma rede de solidariedade e coragem que não poderia ser apagada. Carlos caminhava ao lado, ainda inflamado. Eles acham que ganharam, mas só acenderam uma chama. Agora somos milhões com ainda mais motivos para resistir. João sorriu de leve, apesar do cansaço, e respondeu: e essa chama não vai se apagar, porque não é de um homem, é de um povo inteiro. Ao chegar em casa, João ligou a televisão. Todos os canais falavam do julgamento, da condenação, das reações. Mas nada do que via na tela era capaz de traduzir o que sentira naquele dia. O frio na barriga, o nó na garganta, a esperança e o medo caminhando lado a lado. Desligou o aparelho, olhou para a bandeira ainda molhada e pendurou-a na janela. Podem tentar transformar o Brasil numa ditadura, pensou, mas enquanto houver coragem,